Acontece amanhã no Calçadão da Lagoa, em Apodi, no Rio Grande do Norte, o ato de lançamento da Unidade Demonstrativa Brasil-China de Cooperação em Desenvolvimento Agrícola. O evento formaliza a chegada de 31 máquinas ao Brasil, onde serão realizadas as testagens de eficiência na região Nordeste, a partir dos tipos de solo e sistemas produtivos. Sobre isso, eu converso agora com o Diego Moreira, que é da direção nacional do MST. Boa noite, Diego. Bem-vindo. Boa noite, obrigado. É uma satisfação e uma responsabilidade grande estar aqui com vocês novamente nesse espaço tão importante. Diego, estamos falando da parceria do Brasil com a China para fortalecer a mecanização agrícola na agricultura familiar, né? Também aí nas áreas de reforma agrária. Qual que é a importância de iniciativas como essa? É isso, essa parceria, a Unidade Demonstrativa Brasil-China de Cooperação e Mecanização Agrícola para a Agricultura Familiar, é de uma relevância muito grande porque, de fato, nos traz a expectativa de resolvermos uma questão emblemática para a agricultura familiar, para a produção de alimentos, para a reforma agrária no Brasil, que é a mecanização. Então, há uma dívida histórica do Estado brasileiro, dos governos em relação à mecanização na agricultura familiar. Nós estamos aqui em Apodi, onde amanhã nós vamos fazer o ato de inauguração desse campo de testagem, dessa entrega das máquinas, aqui onde no Nordeste, que nós temos 48% da agricultura familiar do Brasil está aqui no Nordeste, e nós temos apenas 2,3% de mecanização da agricultura aqui. Então imagine, né, nós que ainda somos responsáveis por 70% da produção de alimento no Brasil, apenas 14% da agricultura familiar, da reforma agrária é mecanizada, e no que tange a essa região aqui, o Nordeste, esses números são ainda mais alarmantes. Então a expectativa é que nesse projeto de transferência tecnológica, é importante dizer isso, né, nós não estamos importando máquinas da China, estamos fazendo um projeto de transferência tecnológica para animar a indústria nacional, animar os empresários brasileiros, para que eles possam se comprometer, né, junto ao Estado brasileiro e junto à agricultura familiar, a produzir um processo de mecanização amplo e qualificado na agricultura familiar e na reforma agrária. O que significa esse processo de mecanização para o trabalhador, né? Porque a gente vê isso aí na indústria como um todo, mas para o trabalhador. E, para além disso, o que significa também na mesa do brasileiro? Essa mecanização vai ter resultado na mesa do brasileiro? O nosso objetivo, primeiro, com a mecanização, como eu disse, que tem porcentagem muito irrisória no que diz respeito à agricultura familiar, reforma agrária, comunidades tradicionais, é que nós possamos, em primeiro lugar, diminuir a penosidade do trabalho. Então, o trabalho na agricultura é um trabalho duro e cada vez tem ficado mais difícil com a mudança, com as questões dos extremos e mudanças climáticas. Então, o primeiro objetivo é diminuir essa penosidade, né, do trabalho que tanto os trabalhadores e as trabalhadoras que estão no campo enfrentam. O segundo aspecto é frear o êxodo rural e o envelhecimento do campo. Se você fosse fazer um censo do IBGE para identificar um censo agropecuário para identificar qual é a média de idade dos trabalhadores e trabalhadoras que estão no campo hoje, tocando os mais de 4.000 estabelecimentos da agricultura familiar, nós vamos ver que são pessoas já de uma idade avançada. Então, a ideia também é poder dar garantia para que as pessoas vivam no campo e que a juventude também tenha oportunidade de viver no campo, ter o campo como um espaço importante. Outro tema daí é aumento da produtividade. Nós acreditamos que com esse processo de mecanização, nós podemos aumentar a produtividade na agricultura familiar e na reforma agrária em 25% pelo menos. Então, por isso que a mecanização é tão importante. E um outro aspecto é a produção de alimentos. Aumentar a produção de alimentos para que isso vá de encontro à questão dos 33 milhões de brasileiros e brasileiras que ainda passam fome no nosso país, os mais de 100 milhões que vivem em segurança alimentar, e poder levar um alimento de qualidade produzido pela agricultura familiar, com processo de mecanização ampla, até a mesa dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão nas cidades e estão em situação ainda de vulnerabilidade alimentar. Como foi feito esse acordo com a China e o que a gente pode esperar dos momentos, né, desse ato aí, dessa entrega amanhã? Então, esse acordo é um acordo que envolve, como eu disse, várias mãos, envolve a Universidade Agrícola da China, envolve a Associação Chinesa de Máquinas Agrícola para a Agricultura Familiar, envolve a Baobá, envolve a MST. Então, é um acordo
o calendário que seguiremos agora é o seguinte: essas máquinas irão para um processo de testagem. Essa testagem será acompanhada pelas empresas da China que produziram essas máquinas. Essa testagem também será acompanhada por uma rede de professores universitários dos cursos de engenharia aqui do Brasil, para, a partir desse processo de testagem, identificar quais são as máquinas que servem para a nossa realidade brasileira, dessas que servem, quais as adaptações devem ser feitas para que essas máquinas possam ser produzidas no Brasil, adequada aos nossos biomas, às nossas regiões, às topografias do campo brasileiro, que são muito diferentes, e também as diferentes cadeias produtivas que existem nos territórios de reforma agrária, né? Então, a pergunta a ser respondida é o seguinte: qual a máquina e que tipo de máquina nós precisamos para as diferentes cadeias produtivas que são estruturadas na reforma agrária hoje? A exemplo do arroz agroecológico do Rio Grande do Sul, a exemplo do café conilon, café arábica, os derivados de cana, o cacau, o hortifruti. Então, para cada cadeia produtiva, que tipo de máquina e que máquina que precisa ter para desenvolver a produtividade dessa cadeia que é tão importante na estruturação da renda das famílias assentadas, mas também para aumentar a produtividade, para levar esse alimento até onde ele precisa chegar, que é na mesa dos trabalhadores e das trabalhadoras do povo brasileiro. Para fechar aqui rapidinho, além desse acordo, tem outros em andamento? Você pode adiantar alguma coisa para a gente? Sim, nós estamos com um conjunto de projetos junto à China. Então, um é esse das máquinas, que começa agora com essa chegada das máquinas aqui no Nordeste, em Apodi, o campo de testagem, uma parceria com a universidade também, a Universidade Nacional de Brasília, a UNB, para também um campo de testagem lá, que vão envolver outros estados, certamente os estados ali da região centro-oeste. Então, nós devemos ampliar essa parceria no que diz respeito às máquinas, tanto do ponto de vista da testagem, da sistematização, e, como eu disse, né, convencer o governo brasileiro e os empresários brasileiros a produzir essas máquinas voltadas para a agricultura familiar aqui no Brasil. Um dado importante: na China, tem 8.000 fábricas de máquina agrícola voltada para a agricultura familiar. Aqui no Brasil tem 8, então imagine, né, a desproporcionalidade. Outra parceria importante é nos bioinsumos. Nós precisamos retomar a produtividade do solo na agricultura familiar, do solo brasileiro, que está sendo destruído pelos agroquímicos, pelos agrotóxicos. Então, os bioinsumos é uma alternativa importantíssima para recuperar a fertilidade do solo e assim recuperar o equilíbrio ambiental, recuperar a produtividade. Outra parceria nas áreas das energias renováveis, energia concentrada, né, que nós estamos muito atrasados ainda aqui no Brasil e eles estão bastante avançados. Então, também uma parceria voltada para as nossas cooperativas, agroindústria e assentamentos na área das energias renovadas e concentradas, e uma outra também na área das sementes, né? Como que a gente faz, por exemplo, parceria nas sementes, que também é um projeto bastante importante e estratégico para a soberania da agricultura familiar e da reforma agrária no nosso Brasil. Diego, muito obrigada. É modernização do campo com compromisso de classe. A gente vai acompanhar aí como isso vai se desenvolver, a gente vai acompanhar o desenrolar. Exatamente, nós que agradecemos vocês pelo espaço mais uma vez e dizer que estamos sempre à disposição e muito otimistas com essas parcerias, que sejam parcerias permanentes e que incentive o Estado brasileiro, o governo brasileiro e o empresariado brasileiro a produzirmos essa autonomia do que diz respeito à mecanização da agricultura familiar, das comunidades tradicionais e dos assentamentos de reforma agrária no nosso país. Obrigado pelo espaço.